Se você não estava numa caverna, você soube que na última semana teve uma das maiores tretas na internet dos últimos tempos, né? Inclusive, fazia tempo que a gente não viu uma treta boa como essa, né? E também é notícia! Treta do Igor 3K com o Monark, ex-sócios do Flow, que deram o que falar nessa última semana. Por parte do Monark, ele dizia ali que estava sendo prejudicado, né, com o lance todo, com o contrato, e por parte do Igor, ele já dizia que não era bem assim, que ele inclusive pegou um pepino grande quando o Monark deixou o Flow. Eu peguei uma banana grande. Mas quem estava certo nessa história? Quem estava errado? Para quem que o Igor estava realmente deixando de pagar? O Monark realmente não se comunicou bem? Bom, a gente vai saber isso tudo no vídeo de hoje, mas não antes de você dar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e comentar, porque a maioria da galera que assiste os vídeos não comenta, então preciso que vocês comentem aqui para poder ajudar o YouTube a entregar mais e mais vezes, beleza? Então, bora pra vinheta e vamos lá. Fala, Deus. Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Teus. E cara, não é de hoje que eu acompanho o Flow, né? Flow Podcast foi aí um dos maiores podcasts do Brasil. Hoje em dia tá muito... Não sei se tá tão atrás assim, mas tá atrás do Podpah. Tanto em relevância quanto nível de convidados e tal. Apesar de eu achar que o Igor 3K, como entrevistador, ele é bem melhor do que o Igão. E do que o Mítico também, né? Apesar de eu achar que o formato antigo do Flow, com o Monark falando umas bobajadas ali e tal, era mais atrativo. Porque muita gente, eu inclusive, assistia o Flow já pra ver o Monark tomando uma surra de lógica, né? Porque assim, você vê o Antônio, aquela entrevista fatídica do Antônio Tabet com o Monark ali no Flow, e dizer que você não via aquilo ali pra ver o Tabet jantando o Monark, ou com a Prioli, ou com muitos outros que tiveram lá, você tá mentindo, né, mano? Porque era basicamente isso, o Flow era isso. O Igor ali fazendo uma conversa padrão e o Monark dando os pontos de vista dele que muitas vezes eram, tipo, aquele amigo burrinho da escola. Não dizendo que o Monark é burro, pelo contrário, eu acho que o Monark, em muitas coisas, ele é muito inteligente, principalmente no que se diz respeito de relevância em rede social, de como fazer uma coisa bombar. Vamos lembrar que toda essa história dos cortes, tipo, de ter corte no YouTube, das thumbnails, muita coisa veio de ideia do Monark. Se não tudo, né? Se não tudo, muita coisa veio. E acontece, né, aquela fala trágica, absurda do Monark sobre o partido que acaba com o Flow. E a gente pode ser claro que aquilo ali acabou com o Flow, né? Porque até quem gostava de diversas bobajadas do Monark, tudo bem que a gente já via que ele tava se perdendo há muito tempo já, mas quem acompanhava já viu e via por conta daquilo, viu que aquilo ali passou de todos os limites possíveis. Tanto que eles não perderam só patrocínio, eles perderam até convidados que já tinham ido anteriormente no Flow. Muita gente pediu pra cancelar vídeo, muita gente pediu pra tirar o vídeo do ar, deixou de ir, eles perderam o contrato com o campeonato, se não me engano, na época eles estavam transmitindo o Campeonato Carioca. Então assim, foi muito complicado pra quem ficou. Deu pra ver no vídeo de despedida do Monark que ele tava abalado também, e foi dito que naquela época foi assinado o contrato, e eu já vi em algumas entrevistas vendo o Monark dizendo, não estão pagando ainda, tem que pagar, não sei o que e tal. E assim, eu acho que o mínimo que a pessoa pode ter nesses casos é paciência, né? Porque foi a fala dele que gerou isso tudo. Eu acho que ele tem noção disso, apesar dele achar que tem toda uma corporação por trás, esquerdista, que tá atrás dele. Eu acho que ele sabe que a fala dele foi o gatilho para aquilo tudo. Então, acho que ele teve paciência, inclusive, durante o tempo que ele não estava recebendo. Acho que hoje em dia ele até recebe, né? Se não me engano, 25 mil, que é uma boa grana. Mas que não foi, pelo que ele disse, né, não foi adaptada e tal para os novos... Como mais ou menos como funciona o salário mínimo, na verdade como deveria funcionar, tipo assim, aumentaram o preço das coisas, mas o salário mínimo aumenta junto para você ainda ter poder de compra. Isso é uma das críticas dele ali, pelo que eu vi. E assim, cara, é complicado, porque assim,
uma coisa que eu vi, acho que foi no Castrinho lá, né, do Genética, que você vai ter um sócio, você não pode tratar isso como amizade. Você tá tendo uma empresa ali com a pessoa e tal, e pelo que diz ali, as duas partes viram as coisas meio que na amizade. Tanto o Igor tentando, imaginando que o Monark entenderia toda a situação, e o Monark achando que o Igor também entenderia a situação dele. Só que, cara, assim, quando você tem uma empresa grande desse nível, se não me engano, o Monark vendeu a parte dele por 10 milhões. Quando você tem uma empresa grande desse nível, você tem que ter as coisas muito bem assinadas. Por mais que seja uma crise ali, tem que ter um advogado e tal. Mas assim, é complicado, sabe? É complicado. Eu já tive... Falar que é uma empresa é muito forte, mas eu já tive um canal aqui com sócio, o Coé Tricolor, né? Vocês já sabem, já falei dele aqui no canal. E assim, nós fizemos um acordo de boca mesmo, não tinha nada assinado. E eu acho que saiu até justo pros dois. Me desvinculei e tal, não tô mais lá. Só que é diferente quando é uma coisa muito grande, lá ele, né? Quando é algo tipo 10 milhões, eu acho que chega a 1 milhão, 500 mil, você já não pode simplesmente ser as coisas de boca por achismo. Tem que ter um bom advogado, as duas partes têm que entender, tem que ter alguém de fora para você ver o pensamento quando eu digo alguém de fora, tipo um advogado de fora, né, no caso, um advogado contratado, para te passar a visão dele sobre aquilo, justamente para não ter risco de lá na frente uma outra parte se sentir lesada. Então tem que ser algo muito bem alinhado, muito bem direitinho, e é algo que eu acho que não aconteceu e que aí deu a treta. E eu acho que até demorou pra essa treta rolar, porque o Monark, eu já via que ele soltava umas farpinhas assim, mas o Igor não respondia, até que chegou um vídeo aí que ele soltou, né, o verbo todo, falou que falou que tava sendo prejudicado e tal. E aí o Igor teve que fazer teve o direito de resposta dele lá, né, no Flow. Fez um vídeo bem grande, inclusive até pensei em reagir, mas acho que o vídeo é grande demais. Falou que o Monark no vídeo tinha falado que ele... Não sei se ele falou que ele fez tudo sozinho ou meio que ele falou que ele deu o pontapé inicial. Aí o Igor no vídeo falou que a única coisa que o Monark fez sozinho foi... Na verdade, o vídeo do Monark parece, quando você vê, você sente a impressão de que ele tá dizendo que o Flow aconteceu graças ao Monark. Foi tudo pelo Monark. Mas no vídeo do Igor ele disse lá que a única coisa que o Monark fez sozinho foi destruir o Flow, sabe? Eu discordo disso. Eu acho que se o Monark chegou ao ponto de falar tudo ali de fato que ele pensa, mesmo sendo coisas absurdas, é porque ele tinha liberdade. Ninguém fala o tipo de coisa que ele falou sem ter a noção de que vai ter liberdade, sabe? Então assim, eu acho que foi o que aconteceu por culpa dos dois, muito por culpa do Monark, foi ele que falou, mas se ele chegou ao ponto de falar é porque ele sabia que ele tinha liberdade de falar. E eu acho que essa treta toda já teria sido resolvido se lá atrás tivesse um advogado acompanhando os dois, né? Se tivesse um advogado bom acompanhando os dois, isso não estaria acontecendo. Acho que não teria esse climão. O Igor disse que ele foi sim cobrado pelo Monark, mas pelo um outro WhatsApp lá que ele não viu. E que ele só no WhatsApp só tava lá a pessoa falando uma conta de 50 mil que tinha sido depositado. Foi até engraçado essa parte. E então você vê assim que falta às vezes ali, pelo menos parece, faltar um profissionalismo da parte do Monark, de forma de cobrar. Pô, mano, se você quer conversar, se você quer pedir alguma coisa diferente, pô, ele tem um endereço, o Flow mudou de lugar, então vai lá, conversa com o cara, chama, enfim, cara, tá. O que se desenhou é que de fato parece que é uma bagunça. Uma bagunça na forma que foi costurado o acordo, o contrato, e uma bagunça como tá sendo resolvido agora, né? Com treta. Mas enfim, o que você acha disso tudo? Você acha que tem um lado certo, um lado errado? Eu particularmente acho que os dois estão errados na forma que isso tudo foi conduzido. Eu acho que o Monark foi errado na forma que ele criticou ali o Igor. Eu acho que ele podia ter ido até lá, né? Não sei, até onde eu sei, ele não foi pessoalmente lá falar com o Igor. Eu acho que poderia ter sido. E está sentindo lesado o mesmo advogado, entendeu? Eu acho que não se resolve assim as coisas, mas enfim. Diz aqui embaixo nos campos dos comentários a sua opinião sobre o caso. Se eu tiver errado em alguma coisa, pode comentar aqui. E eu vou deixar claro também, né, se eu tiver errado.
Mas é isso. Se inscreve aqui no canal pra você ver mais vídeos como esse e outros vídeos diferentes aqui. Curte esse vídeo, compartilha com todos os seus amigos, aquela coisa toda, beleza? Não mais é isso? Um grande beijo no seu coração, valeu, falou e tchau.